Efeito borboleta. Com certeza é um nome que todo mundo já ouviu, né? Principalmente por causa de filmes, de livros. Mas e se eu dissesse que a história real por trás desse conceito é, na verdade, muito mais maluca e fascinante que qualquer ficção? Pois é, hoje a gente vai fundo para descobrir a verdadeira origem científica dessa ideia que tomou conta da cultura pop. Bom, para começar, vamos falar de uma fantasia que é super comum, né? A de mudar o passado. Pensa aí, quem nunca quis ter uma máquina do tempo? Só por um minutinho para voltar e fazer alguma coisa diferente. Seja consertar um erro grande ou só tomar uma decisão diferente, sabe? É um desejo que, no fundo, acho que todo mundo tem. E falando nessa fantasia, tem um filme que marcou uma geração inteira com essa ideia. O filme Efeito Borboleta, de 2004. Ele pegou esse conceito e, nossa, transformou num suspense psicológico de roer as unhas, mostrando o perigo que é mexer com o tempo. Basicamente, a história é sobre o Evan, um cara que consegue voltar para momentos-chave da vida dele. A intenção é boa, ele quer consertar uns traumas bem pesados do passado. Só que cada coisinha que ele muda, por menor que seja, acaba gerando um efeito dominó bizarro. O resultado, ele cria um presente alternativo que é sempre, de alguma forma, pior do que antes. É, assim, a ilustração perfeita e super dramática do que a gente chama de consequências não intencionais. Olha, a ideia do filme é genial, prende a gente do início ao fim, mas é importante entender que essa é uma interpretação artística. A origem real, a sementinha do conceito de efeito borboleta, não tem absolutamente nada a ver com viagem no tempo, nem com alterar o passado. Então fica a pergunta, né? De onde é que isso surgiu de verdade? E é aqui que a gente sai do cinema e entra no laboratório. Vamos para a verdadeira origem. A história de verdade a gente encontra documentada num livro que é, assim, fundamental para entender a ciência moderna, Caos, a criação de uma nova ciência, do James Gleick. É nesse livro que a gente descobre a origem totalmente acidental e, sinceramente, surpreendente do efeito borboleta. Então, o nosso protagonista aqui não é um jovem tentando consertar a vida amorosa, nada disso. É um cientista, um meteorologista do MIT chamado Edward Lorenz. E ele não estava nem um pouco interessado em nostalgia ou em mudar o passado. A meta dele era bem prática, bem pé no chão. Ele queria usar os primeiros supercomputadores da história para conseguir prever o tempo com o máximo de precisão possível. E para a gente entender o tamanho da descoberta dele, a gente precisa voltar para a mentalidade da época, lá nos anos 60. A ciência, na época, era muito dominada por uma ideia de um universo relógio. Acreditava-se que, se você soubesse com exatidão todas as condições iniciais de um sistema, você conseguiria prever o futuro dele com 100% de certeza. O clima era visto como algo que, com poder de computação suficiente, seria totalmente previsível. Foi exatamente nesse contexto, nessa busca pela previsibilidade total, que um pequeno atalho, um errinho de arredondamento, acabou mudando completamente o rumo da ciência. A história toda começa de um jeito super banal, sabe? Num dia de inverno, lá em 1961, o Lawrence decidiu que queria dar uma olhada de novo numa parte específica de uma simulação de clima que ele já tinha rodado. E aí, para ganhar tempo, porque, aqueles computadores demoravam uma eternidade, ele pensou, vou começar a simulação já do meio. Então ele pegou os números de uma impressão antiga, digitou na máquina e foi tomar um café, super tranquilo. Só que aí, aqui está o pulo do gato. O detalhe que mudou tudo. O computador, na sua memória interna, guardava os números com 6 casas decimais. Por exemplo, 0.506127. Mas o papel que ele imprimia, para economizar espaço, só mostrava 3 casas decimais. Então, quando o Lawrence foi digitar de volta, ele digitou o que estava no papel. O número arredondado, 0.506. Olha, para qualquer cientista daquele tempo, essa diferença seria nada, uma coisinha de nada, uma diferença de 1 parte em 1000. Era o que eles chamariam de ruído estatístico, algo tão pequeno que o sistema deveria simplesmente absorver e ignorar com o tempo. Era uma suposição completamente lógica e razoável. Mas quando ele voltou do café e olhou para a tela, o resultado foi um choque. No comecinho, os gráficos das duas simulações, a original e a nova, estavam iguaizinhos, andando lado a lado. Só que, depois de um tempo, eles começaram a se separar. Bem de leve no início, mas essa diferença foi crescendo, crescendo de forma exponencial. Até chegar num ponto em que os dois padrões de clima eram tão diferentes que pareciam vir de 2 planetas distintos. Eram irreconhecíveis. A primeira reação do Lawrence, claro, foi pensar, pronto, o computador quebrou. Afinal, era uma máquina gigante, cheia de válvulas. Mas não era isso. Como o James Gleick explica no livro, não tinha nada de errado com a máquina. O erro, na verdade, não era da máquina, era do humano.
O computador fez exatamente o que ele foi programado para fazer com os números que o Lawrence inseriu. E aí caiu a ficha. Essa foi a imensa revelação. Aquela diferença minúscula que parecia totalmente insignificante lá no começo não tinha sido ignorada pelo sistema. Muito pelo contrário. O sistema climático simulado pegou aquela pequena diferença e a amplificou, de novo e de novo, até ela se tornar tão grande que mudou completamente o resultado final. E essa descoberta, que nasceu de um simples arredondamento, acabou se tornando a pedra fundamental de um princípio científico que é, sinceramente, revolucionário. O nome técnico, ou nome científico para isso que o Lawrence viu, é dependência sensível das condições iniciais. É um nome comprido, mas a ideia é exatamente o que ele diz. Significa que em sistemas complexos, tipo o clima, o futuro depende de uma forma absurdamente sensível do ponto de partida exato. Qualquer microalteração no começo pode gerar um futuro completamente diferente. E claro, dependência sensível das condições iniciais não é um nome muito chamativo, né, para explicar essa ideia tão complexa para mais gente. O próprio Lawrence começou a usar uma metáfora muito mais poética. Ele sugeriu que o bater de asas de uma única borboleta em Pequim poderia, em teoria, ser a faísca inicial que, semanas depois, se transformaria num tornado lá em Nova York. As implicações disso foram gigantescas, um verdadeiro terremoto na ciência. Basicamente, o trabalho do Lawrence provou que a previsão do tempo a longo prazo é, por definição, impossível. E por quê? Simplesmente porque a gente nunca vai conseguir medir as condições iniciais do planeta com uma precisão infinita. Sempre vai ter uma borboleta que a gente não mediu. E essa ideia deu origem a um campo da ciência inteiramente novo, a famosa teoria do caos. Então, aqui a gente chega no ponto crucial da nossa conversa. A cultura pop pegou essa metáfora da borboleta e transformou numa fantasia sobre viagem no tempo. Mas o que a ciência de verdade nos diz é algo bem diferente. O verdadeiro efeito borboleta não é sobre o passado, é sobre o futuro. Ele nos mostra que para muitos sistemas do nosso mundo, o futuro não está escrito. Ele é, por natureza, imprevisível. Tem uma frase do físico Richard Feynman que resume perfeitamente a visão antiga da ciência. Ele dizia: os físicos gostam de pensar que tudo o que você precisa fazer é dizer: estas são as condições, agora o que acontece a seguir. Bom, o que a descoberta do Lawrence mostrou é que, na prática, isso nem sempre é possível. Mesmo num universo que segue leis físicas exatas, o resultado final pode ser caótico. E tudo isso por causa de uma pequena borboleta, que serve para nos lembrar que o futuro, no fim das contas, está sempre em aberto.